Olá. Olá, gente. Tô só colocando aqui, fixando o nome da live. Por que às vezes não fica? Pessoal, enquanto o Rafa está entrando, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Laura Silveira Azevedo, eu sou advogada trabalhista empresarial e eu faço programas de compliance juntamente com a minha sócia, que eu tenho a honra de trazê-la hoje para fazer uma live. E a gente vai fazer uma conversa junto também com um outro colega, que eu estou só aguardando entrar na live. Acho que entrei já. Mas a gente não está conseguindo te ver, Rafa. Não? Não, tá só a tua voz. Ninguém tá conseguindo me ver. Pessoal, por favor, comenta aqui que daí eu saio e abro de novo. Se não estaria aparecendo pra gente, né? É, mas às vezes aparece. Oi, gente, tem um monte de gente conhecida. Hoje vai ser um papo muito legal. Tudo certo, tá? Acho que estão vendo. Vocês estão vendo? Então tá, então eu vou continuar para nós. Deixa eu ver aqui. Então tá, somos só nós duas que a gente não consegue enxergar. Sim, o Rafa. Mas tu consegue nos ver, Rafa? Acho que ele saiu e tá entrando de novo. Ah, bom. Gente, hoje a gente preparou uma aula muito bacana para vocês. Não é uma aula, é uma introdução sobre o que é o compliance. Me digam, enquanto a gente espera ele chegar, de onde que vocês são. Quero saber se vai ter gente de todo o Brasil ou se vai ser só mais o pessoal aqui do Sul que vai fazer um curso conosco depois. Foi? Não. Só caiu aqui, não sei o que aconteceu. Ah, então deve ser a conexão mesmo, que deve estar meio ruim. Mas se o pessoal te enxerga, tá bom. Iris, tu que tá aí, por favor, querida. Só disse se o Rafa tá aparecendo. Pessoal, digam aí se o Rafa tá aparecendo, por favor. Iris ou Bel voltou. Voltou. Disseram que sim? Beleza. Apareceu. Então tá bom, vamos começar assim mesmo. Bom, eu estava fazendo uma introdução, apresentando aqui meus dois colegas queridos, a Letícia, minha sócia, e o Rafa, nosso parceiro. Já vou dar a palavra para a Letícia, para vocês não me matarem. Mas, só para que vocês entendam, nós três participamos da Comissão Nacional de Compliance da ABA, e a gente está fazendo essa live hoje para mostrar para vocês um pouquinho o que é o compliance focado no trabalhista. A gente está elaborando um curso, nós vamos dar aula a respeito disso, e a gente quer mostrar para vocês como que é na prática, como que a gente implementa isso e como que a gente explica para o nosso cliente o que é um programa de compliance. Porque cá para nós, até entre estudantes, quando a gente vai explicar, às vezes as pessoas ficam confusas. Se tu for explicar tudo o que é um programa de compliance para o teu cliente, ele fica mais confuso ainda. E eu sei, ele quer lá é o resultado, mas ele quer também entender pelo menos as etapas do que tu vai fazer. Ninguém quer contratar um Kinder Ovo, as pessoas querem contratar um resultado, mas querem saber, pelo menos de uma forma geral, como que ele é feito. Primeiro eu vou passar aqui para a Letícia se apresentar para vocês, a minha sócia, falar um pouquinho. Então, meu nome é Letícia Pires Maganha, eu sou sócia do Azevedo Maganha Advocacia e Compliance Trabalhista, sou formada há mais de 13 anos, trabalho juntamente com a doutora Laura com a parte de compliance, com a parte trabalhista, já que somos especialistas nessa área. E eu quero dizer primeiro que é uma honra participar da live junto com ela, que é uma pessoa que eu admiro em todos os sentidos, fico muito feliz, ela é um gênio da área trabalhista, podem ter certeza. É que ela é minha sócia. Não, isso é verdade, tipo, não é só a minha pessoa que pensa dessa forma. E não poderia deixar também de elogiar o nosso colega, o doutor Rafael Galan, que é uma pessoa extremamente competente, né, uma pessoa jovem aí na área trabalhista e no meio, e é um prazer participar hoje, poder contribuir com um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho de muitos anos, né? Poder passar a nossa experiência na prática para vocês. Essas coisas de muitos anos a gente não pode falar. Não, são poucos anos. Poucos anos de experiência. A gente só quer dividir com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu. Sim. Porque a gente tem que confessar, a gente sofreu um pouco no início, foi difícil, a gente perdeu.
O Rafa pediu para entrar de novo. Porque nós não somos treinados na faculdade para aprender a trabalhar de uma forma preventiva, a gente é treinado para trabalhar basicamente com contencioso. Então, a gente deu, assim, com os burros na água, que nem diz a expressão, algumas vezes, e a gente desenvolveu um método próprio e uma forma muito peculiar de explicar o que é um programa de compliance, né? Rafa, tu tá aí? Tô, acho que vou. Voltou. Eu peguei até um celular aqui e estou te enxergando. Só no nosso que não tá. Então, Rafa, eu e a Letícia já demos uma introdução, a gente gostaria que tu te apresentasse também para o pessoal. Eu acho que ele caiu de novo. É a conexão que hoje está muito ruim a internet, né? Bom, pessoal, enquanto ele está entrando de novo, a gente vai começar a explicar um pouquinho para vocês assim, o que é um programa de compliance e por que a gente quer passar para vocês o que é isso. Voltei? Voltou. Então, Rafa, te apresenta, por favor. A gente, esse problema do ao vivo aí faz parte, a gente vai tentando aqui até dar certo. Tá? Acho que tô de volta, tá todo mundo me ouvindo, me vendo bem agora? Sim. Botei aqui pela minha internet, não ficar pelo Wi-Fi. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Galante, sou advogado, atuo na área do contencioso trabalhista e do compliance, mas principalmente no compliance. Tenho muito orgulho de fazer essa live com essa dupla incrível que eu admiro muito, que são minhas parceiras, e a gente tem feito vários trabalhos juntos, bem legais. Basicamente é isso, participo da comissão de compliance da ABA, até estou aqui pelo perfil da ABA. Essa live é em parceria com o IPA, que é um curso de extensão que a gente vai disponibilizar no segundo. Travou. Eu não ouço a voz do Rafa. Então, será que não é por aqui? Pessoal, vocês estão ouvindo o Rafa? Eu não consigo ouvir. Nossa, tá muito ruim Não mesmo. é mais fácil sair e entrar de repente. Não. É, a conexão à internet deve ser a dele. Eu não sei o que está acontecendo, gente, mas está caindo sozinho aqui. Então, o Instagram está tentando me derrubar. Não tem problema. A gente volta quantas forem, porque, na verdade, eu estava falando para o pessoal, Rafa, o que a gente vai dar aqui é só uma palhinha do que a gente vai dar lá no curso depois. Exato. E a gente quer mostrar para vocês na prática como que isso que acontece e a gente quer ajudar vocês a evitarem todos os erros que nós cometemos nesse percorrer de caminho, que são 2 anos, né, Letícia? 2 anos, Só que não. Gurias, deixa eu só dar um recadinho aqui. Eu estou conversando aqui com a nossa presidente, a doutora Isabel Nardon, e o Instagram está caindo aqui do nada, então para não atrapalhar a live, caso caia novamente, eu vou deixar com vocês a live, tá? Para também não ficar interrompendo, a gente está de repente perdendo os alunos aí, que como fica esse... Bom, enquanto o Rafa deu uma trancadinha ali, a gente vai continuando aqui. Pessoal, vocês conseguem ouvir a minha Letícia bem? Isso que eu quero saber. Oi, Josi, tudo bem? Eu vi tanta gente legal aí que eu conheço. A doutora Josi é uma inspiração, uma grande colega também. A gente já tem alguns projetos aí. Tá, tudo bem. Então tá, vamos continuando, vamos começando a explicar. Assim, eu fiz uma colinha, pessoal, porque, né, a gente, quando tá com a sócia, a gente tem aquela responsabilidade de não errar. E aí a gente fica mais tenso, assim, do que o normal. Normalmente eu não faço isso. Mas para explicar para vocês, por que a gente criou uma teoria, um método próprio de falar o compliance? Porque a gente tinha muita dificuldade de explicar e fazer os empresários entenderem. E muitas vezes eles chegavam para a gente e diziam assim, ah, doutor, isso não é para mim. Nossa, isso daí deve custar muito caro. Olha, a gente realmente errou, né? Quando nós acabávamos de explicar o que era o programa de compliance, a sensação que nós tínhamos é que tinha um ponto de interrogação na testa dos clientes, como se nós tivéssemos falado alguma coisa sem noção, que não tivesse sentido. Então, e para nós fazia todo sentido, mas os clientes, eles realmente não entendiam os benefícios e qual que era o nosso objetivo com as propostas, né? Exato. E aí teve um dia que a minha irmã, que é arquiteta, nos levou, foi nos apresentar para um construtor
porque ele queria saber um pouquinho mais sobre programas de compliance. E aí nós duas era para ser o nosso primeiro cliente, disse, a gente não pode perder de jeito nenhum esse contrato, porque a gente queria começar. E aí ele disse, não, vamos bolar um jeito mais fácil de explicar o que é um programa de compliance. Claro que a gente não vai dar detalhes, mas para as pessoas entenderem. E aí o que a gente fez? A gente pensou assim, vamos fazer uma associação e a gente criou o que a gente brinca que é a obra do compliance. Ah, caiu. Não tem problema. Que é Uma analogia. Uma analogia toda completa, assim. E aí a gente chegou para explicar para ele e começamos falando assim, olha, quando a gente vai fazer uma obra, vamos pensar primeiro assim, dá para fazer uma obra sem uma pessoa que tenha projetado, ou sem alguém que acompanhe a execução dessa obra? Dá, né? Até dá, só que a garantia de ter um resultado positivo e de conseguir o objetivo da casa perfeita, digamos assim, ela é mínima. Existe um grande risco. É correr um risco, né? Sim. É aquilo que tu vai avaliar, mas rachadura na parede, pode desabar o teto, tu não vai ter garantia nenhuma. É que nem vocês, eu que sou e a Letícia que somos advogadas, vocês quererem mandar a gente dar uma aula lá na academia. Sim. A gente não sabe. Cada um na sua profissão. Cada um na sua profissão. Mas que é possível, é possível. Então, o que a gente faz? A gente faz uma comparação, o que é um programa de compliance junto com o que é fazer uma obra, desenvolver uma obra. E tudo começa sempre com uma negociação e um acerto que, ou no caso, seria um projetista, ou poderia ser um engenheiro ou um arquiteto, fazem com o dono da obra e os fiscais da obra também. Por quê? Porque quando eles tiverem essa conversa, que é o que a gente chama no compliance de comprometimento com a alta gestão, tem que ficar bem claro e esclarecido que tudo que for determinado naquele projeto tem que ser cumprido, que acho que o Rafael entrou. Deixa eu colocar ele aqui. Tem que ser cumprido, que os donos da obra e os fiscais têm que dar exemplo, porque afinal de contas, né, Lê? As palavras voam, né? Sim. Exato, e as palavras voam e o exemplo arrasta. As palavras o vento leva sempre. Então a gente tem que ter esse comprometimento, até porque tudo que estiver ali determinado no projeto e que for de responsabilidade de quem está fazendo ele ou de quem está acompanhando a obra, tem que servir para todo mundo, lá do chão de obra até a mais alta administrador. Por quê? Porque, por exemplo, se o dono da obra quiser entrar na obra e disser assim, eu sou o dono, não vou usar o EPI, não vou botar ali a botina e nem o chapéuzinho, o capacete, porque eu sou o dono. Não, tu pode ter o direito de dizer que não. Por quê? Porque se ele que é o dono fizer errado, todos os outros vão querer fazer também. Então tem que ter todo um cuidado maior, né? E é por isso que já aconteceram situações, por exemplo, onde nós visitamos o cliente tinha interesse de fazer o programa de compliance, mas não tinha interesse de cumprir as regras do jogo, não tinha interesse de dar o exemplo para os outros setores, para as outras pessoas, para nós não serviu. Porque se o exemplo não vir da alta administração, o programa ele não vai ter eficácia, ele não vai ser eficiente, ele não vai dar certo. E a responsabilidade é nossa. Então tem que ter um cuidado muito grande. Essa é toda uma primeira etapa, e ali você está falando exatamente, quando tu assina um programa de compliance, primeiro tu cria, e depois quando tu vai dar efetividade, tu acompanha, a responsabilidade é muito grande. Então, se eles não quiserem se comprometer com aquilo que está sendo ali determinado, já dá um pezinho para trás, porque não serve. A pessoa vai ter um programa de inglês para inglês, né? Exato, um programa ele não pode ser fictício, ele tem que ser real, tem que ser baseado na realidade, tem que ser baseado em regras que a empresa, que todo mundo possa cumprir, senão ele não vai dar certo. Exato. E aí o que acontece? É feito... Opa, não sei todo o papelzinho, que pena, né? Bom, aí é feito toda essa programação, esse acordo entre o empresário ou na obra, o fiscal da obra e o dono da obra, junto com quem está elaborando o projeto e que vai acompanhar a execução. Qual que é o primeiro passo depois? Logo depois, antes de poder fazer um projeto, um arquiteto, por exemplo, ele não vai se apegar ao que está descrito ali na matrícula do imóvel. Por quê? Muitas vezes está desatualizada, os limites não estão corretos, não tem uma descrição mais precisa. E aí o que ele faz? O que a gente teria que fazer que é a mesma coisa que ele? A gente vai lá no local, que é o que a gente chama de pesquisa de clima. A gente faz uma reunião, a gente faz uma investigação, uma análise da realidade, de tudo o que acontece,
para justamente poder dar prosseguimento aí nessa primeira etapa, e é uma das etapas mais importantes, que se essa análise, se a investigação for feita de forma errada, tu não vai conseguir implementar todas as ferramentas do programa. Entendo. A gente não está dizendo que a gente desconfia, por exemplo, do que o dono da obra, né, que no caso seria o dono da empresa ou os administradores estão nos passando. Mas a gente tem que checar em loco, porque muitas vezes, principalmente se for uma empresa grande, eles não acompanham o que acontece de fato. Eles têm o que eles acham que acontece. Então a gente tem que ir lá, tem que, de preferência, de uma maneira disfarçada, a gente brinca, a gente vai, às vezes, como consumidora ou como recém-contratados daquela empresa, porque aí a gente consegue descobrir de fato o que está acontecendo ali dentro. E muitas vezes o empresário ou ele não sabe, ou ele não quer enxergar a realidade que acontece na empresa dele. Às vezes é um investidor, né? Também, a gente vai de qualquer coisa menos de advogada para conseguir identificar e perceber todos os problemas, todos os riscos, todas as mudanças que precisam ser feitas. Para ter uma simpatia também, as pessoas se abrirem conosco. Não é uma coisa tão simples, é para que vocês entendam. Isso é muito importante. A pesquisa de crime a gente faz como se fosse uma mini auditoria. A gente dá uma olhada assim, nos sites e confere se tem processos trabalhistas. Tudo isso a gente faz para o quê? Para quê? Porque assim, quando tem uma obra, o engenheiro ou o arquiteto, ele vai lá em loco, faz as medições, ele vai averiguar se tem aclive, declive, se tem pedras, aquelas gigantescas ou não para fazer fundação. Ele faz isso para se resguardar e para poder fazer um bom trabalho. A gente faz isso da mesma maneira. A gente vai, a gente analisa para poder fazer e elencar os riscos. Isso que a doutora Lore falou, é importante a gente frisar. Quando a gente verifica as ações trabalhistas, por exemplo, a gente visita uma empresa X, essa empresa tem 5 ações trabalhistas. Em todas, por exemplo, tem um pedido de dano moral, em algumas já houve condenação. Então, isso acende uma luzinha vermelha piscando, que a gente tem que atentar melhor, por exemplo, para a forma de tratamento dos gerentes, porque o que acontece? A própria ação trabalhista que já ocorreu, ela já sinaliza os problemas e os riscos que aquela empresa vem tendo. Pontos falhos que às vezes a pessoa não corrigiu ainda, né? Sim. Porque às vezes, o que acontece? Alguns empresários, eles contratam advogados que trabalham só no contencioso. Então, eles nem se preocupam em dizer para o empresário o que tem que corrigir. Então, isso tem um cuidado e vale muito a pena. São pequenas diligências, porque logo depois que a gente mapear os riscos, a gente vai fazer uma matriz de probabilidade de ocorrência dele, da gravidade e quais as consequências caso ele ocorra. Porque aí a gente consegue elencar quais são aqueles principais e que deixam a empresa num estado de vulnerabilidade ou fragilidade, o termo que vocês acharem melhor. E aí, a partir disso, que essa é uma outra etapa, que seria o mapeamento de riscos, a gente vai para o momento onde o projeto da obra realmente ele é feito. Ele é implementado, se desenham ali a casa, as portas, as janelas, e faz toda a estrutura. E por que isso é tão importante? Porque quando chega nesse ponto, tu vai conseguir chegar na tua obra e passar lá para o fiscal e para todo mundo que estiver ali dentro, como que ela deve ser efetivada. E justamente em paralelo, quando a gente fala de um compliance trabalhista, a gente entra muito numa coisa que a Letícia adora, eu gosto também, mas ela é expert nisso, que é fazer os programas, um código de conduta, um regulamento interno e políticas internas. Até vou te deixar falar mais sobre isso, porque tu que é a sócia que faz toda a sócia legal é assim, né, gente? Então, isso, gente, é a advocacia preventiva, que é o presente, que é o futuro, né? A gente tem que parar de apagar incêndio, a gente tem que conseguir se prevenir, se precaver. E isso a gente consegue fazer também, por exemplo, com a criação desses manuais que a doutora Lome falou, que é o regulamento interno, o código de conduta e também os controles internos. O que é o regulamento interno? O regulamento interno ele é um manual onde prevê os direitos e os deveres dos funcionários, né? Ali vai conter tudo que diz respeito aos colaboradores e à empresa. Por exemplo, uniforme. Quem que lava o uniforme? É o funcionário ou a empresa? 13º. Como que o 13º é pago? Em quais datas? Vai ter a previsão de vale alimentação, valor de pagamento e data, vale transporte, a jornada de trabalho de cada colaborador, de acordo com o seu setor de trabalho. Então, tudo que falar a respeito do contrato de trabalho vai conter no regulamento interno. E uma outra questão muito importante é que esse regulamento interno ele tem que ser
acessível a todos os funcionários, a todos os colaboradores. Não adianta, que a gente já falou essa frase, a gente fala várias vezes, não adianta fazer um código para inglês ver. O funcionário ele precisa saber, até porque ele não pode ser exigido por algo que ele desconhece, ele não pode ser penalizado por algo que ele não teve acesso a essa informação. Então, a gente precisa, depois de fazer um regulamento interno, entregar para o colaborador, pegar um documento assinado por ele, dando ciência que ele recebeu esse documento, criar algumas alternativas, como, por exemplo, fazer um café da manhã na empresa, informando, fazendo a leitura deste código, colhendo a assinatura, que nem eu falei, do recebimento, passando vídeos para poder explicar na prática, para que o funcionário ele tenha acesso, ele entenda exatamente o que a empresa espera dele. Né? E do regulamento interno, ele é o documento, como o próprio nome diz, interno. Ele não é um documento público, ao contrário do Código de Conduta. Né? O Código de Conduta ele é um documento público, ele diz respeito também aos colaboradores, aos empregadores, mas principalmente aos parceiros comerciais, aos clientes, a toda a sociedade de uma forma geral. Até o consumidor mesmo. Até o consumidor também. É a maneira de agir que a empresa espera que a sociedade, que todo mundo tenha com ela. A gente sempre brinca, né? Quando a gente vai apresentar isso para um cliente, diz assim, olha, no Código de Condutas tem a visão, missão e valores. Aí ele sempre fala pra gente assim, mas doutora, isso daí é aquelas coisas, é tão simples, a gente pega, copia e cola na internet, só que não. Só que na verdade é um peso enorme e a gente tenta justamente mostrar isso, que o propósito da empresa, sua missão e seus valores são importantíssimos, porque eles vão regulamentar todas as relações. Mesmo quando as coisas não estão descritas de uma maneira bem aprofundada, até depois minuciada no regulamento interno, nas políticas, aquilo ali vale como princípios norteadores da relação. Então, até tem o caso da Pugliese, por exemplo, de uma empresa que contratou, não era funcionária, ela era uma contratada, né, para fazer merchan de várias empresas, tem a Copenhague, tem o lembro de lingerie, tem várias. E a empresa, essas empresas elas têm valores a proteger, e juntamente com ele, dentre esses valores, está a questão de respeitar o outro, a questão dos limites, ética, de saúde, moral, de ética. E a maioria dessas empresas já havia se manifestado no sentido de que todas as pessoas que elas patrocinavam, que tinham contrato, deveriam seguir as determinações do Ministério da Saúde. No mínimo, que agora, no caso, era ficar em casa, né? Aquela grande propaganda. Sim. Fique em casa. Hashtag fique em casa. E aí, as pessoas não ficar em confinamento, mas as pessoas deveriam fazer um isolamento social para achatar aquela curva de contaminação e não piorar a situação do Covid aqui no país inteiro. É uma questão de respeito ao próximo, né? Porque justamente por isso, porque uma pessoa que faz errado acaba botando em risco várias outras. É uma questão de consciência coletiva. Sim. E aí, o que ela fez? No sábado, ela fez uma festa com amigos, ela postou vídeos, postou fotos. Ela apagou depois, pediu desculpa. Só que aí já era muito tarde. As pessoas, quando vem alguém, por exemplo, como a profissão dela é influenciadora digital. Poxa, ela é influenciadora. As pessoas compram a bebida que ela usa, a bebida que ela toma, a maquiagem que ela usa, a roupa que ela compra, porque ela tem uma legião de fãs que as pessoas se inspiram nela. Então ela tem que ser um exemplo. E a partir do momento em que ela passa a ser um exemplo negativo, contrariando os valores, os princípios da empresa, a empresa, por mais que isso não estivesse previsto diretamente no seu contrato, pode sim rescindir o contrato, porque ela está agindo de forma contrária a tudo aquilo que a empresa já defende. O Código de Condutas é justamente isso. Ele é geral, ele atinge não apenas funcionários, até porque o tipo de contrato é civil, não é um contrato de emprego. Existem diversas, quer dizer, né, se ela for autônoma, tem diversas formas de se fazer esse contrato. Até a Joas, que está aqui depois, estava fazendo um artigo muito legal sobre isso, que eu vou repostar para vocês. Mas existem diversos outros exemplos, né? Mas a doutora Laura, ela fez uma analogia extremamente inteligente e curiosa sobre essa questão da festa da Pugliese e o compliance, que ela vai publicar, vai mandar para vocês também. E para complementar, pessoal, sobre a questão do Código de Conduta e o Regulamento Interno, eles são ferramentas que são muito utilizadas na advocacia preventiva.
por vários motivos. Além de deixar a relação de trabalho muito mais transparente e um ambiente de trabalho harmonioso, na hipótese de uma futura ação trabalhista, esses documentos eles podem ser utilizados. Inclusive, já tivemos várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho, onde esses documentos diminuíram, por exemplo, o valor das condenações em danos morais. Né? Então, nesse código, nesse regulamento, tem que conter que a empresa ela coíbe qualquer prática de assédio moral, de discriminação, de preconceito. E se ela realmente cumprir com isso e conseguir comprovar numa ação trabalhista, existe a possibilidade de redução aí de uma condenação de dano moral. Então, vai melhorar o ambiente de trabalho e vai conseguir diminuir os riscos. É uma série de benefícios. Não consegue aqui elencar todos eles, porque é um assunto que a gente ficaria muitas horas falando que a gente gosta, né? E tem um colega que ia falar ainda também, mas... Seja bem-vindo, Rafa. Oi, Rafa. Quero complementar com os... Eu acho que ele caiu de novo. Com os exemplos, o pessoal entender. Ah, não, pode falar? Então, acho muito importante isso, prestem atenção, anotem aí, gente. Só complementando, uma coisa que a gente gosta de fazer bastante é dar esses exemplos práticos, porque é mais fácil a gente ouvindo de gravar, né? Então, só para complementar essa questão da importância dos códigos, eu vou citar 2 exemplos de empresas conhecidas, e isso foi publicado na mídia. Uma delas foi a Globo. A Globo ela tem um código de conduta, né, já estipulado, já efetivo há mais de 4 anos, e teve um colaborador, um funcionário conhecido, que é o José Maier. Ele assediou uma colega de trabalho, uma figurinista, né, ela denunciou, esse assunto veio ao público, e a Globo demitiu o funcionário, demitiu o José Maier, que é uma pessoa que trabalhava há muitos anos, e provavelmente deve ter rendido um valor muito alto para a Globo, que era um ótimo ator, né? Mas ele teve uma conduta totalmente contrária ao código de conduta da Globo. E ela se manifestou dizendo que ela repudia qualquer tipo de preconceito, de violência sexual, de assédio moral, de enfim, todas essas questões. Ela justificou a demissão porque ele teve uma atitude contrária. Então, só para mostrar para vocês o tanto que ele pode ser utilizado, né? E como é importante, porque o que acontece? Às vezes as pessoas se acham tão importantes e acham que estão acima de qualquer regra. Por isso que quando a gente falou ali que a primeira questão é uma combinação, é a questão do envolvimento e a parceria junto com a alta administração, isso impõe para todo mundo. A regra é clara e vai ser aplicada de cima a baixo, ou de baixo a cima, sem discriminação, não importa o cargo que a pessoa esteja utilizando. Isso é muito relevante. Tem diversos outros exemplos que são muito atuais. O próprio caso da Ambev, que despediu um funcionário porque ele fez um comentário homofóbico numa rede social, de uma situação que não tinha nada a ver. Simplesmente era um casal de homossexuais que estavam tentando alugar ou comprar um apartamento e não conseguiram isso. Porque quando o dono do lugar descobriu que eles eram homossexuais, não aceitou, ainda fez um comentário assim absurdo na internet, e esse funcionário deles complementou dizendo que estava certo, porque isso é pecado, isso é um absurdo, seriam homossexuais, onde já se viu. E, né, claro, falou absurdos muito maiores que isso. Só que o que acontece? No perfil desse funcionário, estava descrito que ele era funcionário da Ambev. Então, bem ou mal, mesmo que não seja diretamente, a imagem da empresa fica conectada a desse funcionário. E aí que a gente começa a perceber que a importância é tão grande que tem um programa de compliance, um código de condutas, o quanto que isso regula e protege uma empresa. Os valores são fundamentais. Sim. E teve um outro caso também da empresa Votorantim, se eu não me engano, foi em 2018. Teve um funcionário da Votorantim Cimentos que postou um comentário homofóbico numa rede social. Ele escreveu, esse foi um absurdo, ele escreveu: líder é líder, independente da opção sexual, mas um líder LGBTQ é uma idiotice. Só que os usuários se revoltaram, né, identificaram através do LinkedIn que ele era funcionário da Votorantim, marcaram a empresa. No dia seguinte, a empresa se manifestou na publicação original, dizendo que esse funcionário já havia sido demitido porque ele era contrário a tudo que a empresa prega, né? Que ela não concordava com aquela mensagem, não concordava com aquele conteúdo e justificou, assim como a Globo, falando no código de condutas. Então, assim, é uma coisa que as empresas grandes, as maiores empresas já têm, elas já utilizam, é efetivo e serve, gente, para qualquer tamanho de empresa. Empresa pequena, empresa média, empresa grande.
as regras elas só ajudam, né? Tudo que tem regra, tudo que é claro, as pessoas trabalham de uma forma mais tranquila, as pessoas trabalham de uma forma certa, isso aumenta a produtividade, isso aumenta a lucratividade da empresa, então todo mundo tem a ganhar. E no caso da Ambev também, quando eles despediram esse funcionário, eles justificaram, dizendo que a empresa não coaduna com o que ele fez e que a empresa aceita toda forma de amor, que amor é amor. Sim. Eu achei linda, né, quando eu li, assim, eu queria bater palminhas, porque, nossa, né, vai respeitar o outro, cada um tem direito de fazer o que quer, Deus o livre. Com certeza. Mas vamos voltar aqui, porque a gente conversa demais, como vocês perceberam. E aí, o que acontece? Seguindo o raciocínio da obra, quando a gente, depois de estipular as regras, o que a gente cria? Que é a mesma coisa que a gente faz com o programa de compliance. A gente começa a criar controles. Por que a gente cria controles? Porque a gente tem que criar um controle para ver se a obra ela está sendo feita as etapas dentro do cronograma original, se as mercadorias, como se diz, os produtos, a areia, materiais de construção, de uma forma geral, cimento, areia, brita. Isso, se estão chegando na obra na data certa, porque tudo isso é um risco. Quem já fez obra em casa sabe. Todo mundo tem uma história para contar, uma história ruim de uma obra. Porque sempre atrasa. Mas enfim, aí tem todo esse controle. E no programa de compliance, fazendo paralelo, a gente cria também controles internos junto com aquelas bandeiras vermelhas que a Letícia estava falando para vocês. Por quê? Quando a gente fala de compliance trabalhista, a gente trata especificadamente da questão da empresa com o funcionário, da sua produtividade e de uma forma que a gente consegue extrair o melhor dele. A gente consegue colocar ele naquela função para a qual ele é melhor e justamente por isso, quando a gente faz toda essa parte que a gente cria esses controles internos, a gente analisa a frequência, a produtividade, a gente analisa o poder de liderança que aquela pessoa tem sobre a outra. Então, assim, a gente cria diversos pontos pequenos, porque isso tudo vai ajudando até daqui a pouco para a gente conseguir dar uma promoção para um funcionário. São critérios muito importantes e que muitas empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, acabam nem valorizando. Quando, de fato, isso faz uma diferença enorme e ela poderia evoluir muito mais se tivesse isso estruturado. E existem N ferramentas dentro do próprio RH que a gente consegue orientar também para que tu analise o perfil de cada funcionário, se aquele funcionário ele tem um perfil para ser chefe, se ele tem um perfil para ser mandado, e tu consegue extrair o que ele tem de melhor. Isso o programa de compliance também consegue orientar, também isso consegue não é uma auxiliar. crítica, né? A gente não está dizendo assim, que é um mandado. Não, é que tem pessoas que gostam mais de liderar. Tem pessoas que gostam mais de ser lideradas, que têm vergonha. Isso é perfil realmente de pessoas. E isso até já é melhor ou pior. Exato, é personalidade. Sim. Isso até já é o próximo passo. Por exemplo, dentro da nossa obra, quando a gente cria, e a gente viu isso em loco na obra que a gente foi junto com a minha irmã, quando eles fazem um projeto que eles apresentam para o pessoal da obra, não é todo mundo que consegue interpretar aquilo dali. Quando chega o projeto que ele é dividido em várias partes... Tem projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto, sei lá, pro telhado. Principalmente aquele servente que está recém começando não consegue interpretar. E aí, quando a gente fala de programa de compliance, é a mesma coisa. Quando a Letícia falou para vocês do código de conduta, regulamento interno, das políticas internas, o que ele faz? O que a gente precisa? Fazer os treinamentos que ele estava falando para vocês. Aí, se faz ali, explica, se chama o fiscal, por exemplo, na obra, e o engenheiro que vai explicando para a pessoa como é que ela tem que fazer, misturar aquela massa, a forma que ela coloca na parede, como que faz o reboco. Da mesma maneira, serve para uma empresa normal. Que aí, o que acontece? Por exemplo, quando a gente fala de fazer um treinamento para explicar a política interna de utilização de rede social e de WhatsApp. Nossa, isso é muito importante. Mas, às vezes, quando a pessoa vai ler, alguns nem sabem ler, eles não conseguem interpretar o que a gente fala, porque às vezes a gente usa alguma palavra em inglês, a gente usa terminologias que não são tão acessíveis, muito embora a gente pense que elas são. Então, nada como tu pegar, por exemplo, nós duas vamos lá conversar, pessoal, tudo bem? A gente quer explicar para vocês hoje, assim, todo mundo tem telefone, mas durante o trabalho ele tem que ficar desligado. É diferente quando a gente explica, quando a gente se torna acessível para tirar dúvidas. E isso não é só para ajudar o empregado a desenvolver o seu trabalho, isso é para proteger a empresa. Por quê? É aquilo que você estava falando para vocês. No momento em que a gente dá um treinamento, que tu entrega a cópia do teu regulamento interno, tudo tu vai pegando assinatura. Depois que tu faz toda essa palestra, que tu explica, que tu brinca, existem até jogos que dá para fazer uma interação legal.
Depois que tu faz tudo isso, tu vai pegando a assinatura do funcionário, tu vai de vez em quando fazendo um teste para ver se ele está bem ligado naquilo que tu está passando. E isso tudo vai servindo para caso ele entre na justiça depois, dizendo assim, eu não sabia que não podia fazer isso. Tu vai dizer assim, não, mas só um pouquinho, excelência, olha aqui, ó. Ele participou dos treinamentos, ele respondeu isso aqui corretamente, dizendo que ele sabia sim. Então a gente vai conseguindo criar mecanismos e protegendo a empresa. O advogado trabalhista, ele cria o programa de compliance, ele dá comunicação para os empregados e para todo mundo que interessa realmente, né? Ele precisa ensinar a empresa a conseguir se comunicar com as pessoas, porque se esses documentos, se esse programa não for acessível, se ele não for escrito de uma forma clara, né? Se as pessoas não entenderem, que nem a doutora Lauren falou, ele não tem eficácia, ele não tem fundamento, ele não vai ter um resultado positivo, né? Então a gente ensina isso para as empresas. Isso é muito importante. E aí o que acontece? Muitas vezes nas obras, não só em obra, e a gente pode falar já direto de empresa também, existe um chefe que assedia, que é aquele que quer uma superprodutividade e dá trabalho demasiado para as pessoas que às vezes nem conseguem, ou exige além da capacidade. Bom, chefe que fica colocando apelido é uma coisa absurda. As pessoas têm que entender que dentro de um trabalho a gente pode desenvolver uma intimidade, né, a se aproximar, mas não intimidade a esse ponto de dizer assim, e aí gordão, e aí magricela, vem em casa, orelha. Isso não pode. Parece óbvio, mas não é, pessoal. Tem gente que faz isso até hoje e não, pior, não vê nenhum mal, né? Não consegue entender, não tem o senso. Mas a pessoa que ouve e que tem esse problema, fica humilhada, não consegue comentar, se sente mal, vai ficando introvertida e daqui a pouco vai desenvolvendo uma depressão, vai gerar um problema muito maior. Então tem que ter um cuidado muito grande e são questões que dentro de uma empresa, dentro da obra, por exemplo, ele tem que ter a quem recorrer e a explicar que aquilo ali não está bem. Se é o teu fiscal de obra, poxa, vai lá, então conversa de canto com o engenheiro, com a arquiteta, ou com o dono da obra, sabe? Com alguém que tu tem que falar para ir dando um toque, porque às vezes é uma questão de tu conversar e tu resolver. Mas não é sempre, claro, né? E aí a gente entra já na questão do canal de denúncias, né? A gente já pode antecipar. No momento que tu tem um canal de denúncia que realmente é sigiloso, onde todos os colaboradores, onde contém, por exemplo, no regulamento interno, que existe um canal de denúncia, como que o funcionário pode fazer uma denúncia, deixa claro que ele é sigiloso, que ele não vai sofrer nenhum tipo de penalidade por contar alguma coisa ruim que vem ocorrendo dentro da empresa, tu consegue fazer uma investigação, consegue fazer uma apuração e resolver esse problema. O canal de denúncias ele é uma ferramenta excelente, mas ele não pode servir para bonito ou para a empresa depois chegar na hora da justiça e dizer assim, mas eu tenho até um canal de denúncias, ou até para os clientes, né? Também. Para empresas quando contratam umas às outras, dizem, não, eu me protejo, eu vou te proteger, tem até um canal de denúncias para investigar. Se na verdade, quando a pessoa recebe, ou o canal recebe essa denúncia, não vai apurar de fato. Isso é muito mal visto na Justiça do Trabalho. É assim, não vale a pena tu criar um canal de denúncias se não der uma efetividade, se tu não fizer a investigação interna que é apropriada. Porque assim como o pessoal da obra, que detesta ser xingado, ou mesmo, a gente falou aqui de assédio, mas pode ser, inclusive, assim, com a utilização de equipamento de segurança. Porque se por exemplo, o motorista que leva todo mundo para ir trabalhar lá na obra, se a responsabilidade dele é abastecer, é cuidar toda a manutenção do carro, né, do veículo, e ele não faz, coloca a vida de todo mundo em perigo, né? Coloca todo mundo em perigo. E aí acaba desencadeando um problema muito maior. E é o que a gente fala, o problema não é de um, o problema são de todos, é o pensar coletivo. Tudo isso é muito importante. Canal de denúncias é imprescindível. Ele é muito bom, ele faz parte de um programa de compliance, mas se ele existir, tem que apurar, tem que assegurar, como a Letícia falou ali para vocês, que que o funcionário não vai sofrer nenhum tipo de retaliação, que a investigação vai ser séria, independente de quem seja o denunciado, o suposto podendo ser alguém do alto escalão, da alta administração também, né? Porque aqui a gente corrobora aquilo que a gente estava dizendo para vocês antes. As regras são claras e valem da base ao topo. Da mesma forma, o assédio sexual, seja o que for, se houver uma denúncia, tem que haver essa investigação. A pessoa, o funcionário, ele tem que se sentir
seguro para poder denunciar, porque às vezes são coisas muito delicadas. Sim. Mas que a gente, às vezes aí a pessoa sai da empresa, pede demissão e nem explica o porquê. Isso tudo é muito delicado, mas a gente, por isso que quando chega ao ponto de alguém ir lá e fazer denúncia, explicar e pedir de uma forma discreta um socorro, tem sim que socorrer essa pessoa e no mínimo analisar, apurar, fazer um inquérito, fazer uma investigação. E depois que for apurado, se realmente aconteceu esse fato, esse agressor ou denunciado, ele vai ser punido. Aí é conforme o que a Letícia estava falando para vocês, que são conforme as penas que estão previstas lá no regulamento interno. O regulamento interno, quando eu falo isso, às vezes as pessoas acham que podem inventar pena, né, Letícia? Não isso não acontece. Elas têm que seguir o que prevê a CLT, que diz o quê? Advertência, suspensão ou despedida por justa causa. Tudo tem que ser muito bem fundamentado. Mas tu podes criar, conforme os valores que a empresa protege, aquilo que ela quer estimular ou desestimular, essas penalidades já podem ficar especificadas de antemão. Como, por exemplo, a utilização do celular durante o trabalho. Para a empresa, se isso é muito grave, porque é um operador de uma máquina, ela pode dizer que ele vai sofrer, não uma advertência, ele vai sofrer uma suspensão direta. Com isso, ela passa o recado que aquele funcionário realmente não pode usar o celular. E se alguém for pego usando o celular, tem que ter efetividade, porque senão perde a graça, o programa vai por água abaixo e não adianta nada. Sim. Como vocês podem perceber, a gente fala um monte, né? O Rafa tá aí. O Rafa não conseguiu ele voltar, eu fiquei esperando o convite dele. Ele não entrou ali. Entendi, então a gente vai tocando? Vai tocando. Bom, a minha colinha. A minha sócia que não veja que eu fiz uma colinha aqui. Eu também olho. Eu também tô aqui de olho comprido com a cola dela. Bom, toda essa questão da apuração, da investigação interna, nossa, como a gente está falando rápido, já são 8h42, Letícia. 8h42, meu quase 8h45. Bom, agora a gente vai passar por uma parte que eu gosto muito de fazer. Dá um trabalho enorme, mas vale muito a pena, que é uma diligência prévia. A gente falou aqui antes, vocês devem se lembrar, para quem, principalmente quem já fez obra. Eu já tive problemas gigantescos de comprar cerâmica, de comprar tabuão, de comprar areia, e as pessoas dizerem assim, olha, doutora, porque Guaíba é pequeno, e aí todo mundo se conhece. Aí eles dizem assim, não, doutora, pode deixar amanhã de manhã, às 8 horas eles estão entregando lá. Tudo bem, tu contrata teus funcionários, eles ficam lá na frente esperando o material e nada, e nada. E nisso é muito ruim, porque ao mesmo tempo vai trancar a tua obra, tu vai estar pagando o funcionário, e quando a gente pensa, perde o dia. Quando a gente faz esse raciocínio lá para a empresa, não é muito diferente. Ao contrário, ele é muito válido e tem que ter muito cuidado. Né? Porque quando a empresa vai estabelecer algum tipo de contrato, tem que fazer o que a gente chama de diligência prévia. Due diligence, né, que alguns usam. Mas eu gosto de usar o português mesmo, porque senão teu cliente nunca vai entender se tu ficar falando só em inglês. Eu tenho que dizer, diligência prévia. Para quê? Porque assim como na obra, tu pode estar contratando com uma pessoa que não vai respeitar os teus valores. Tu pode estar contratando uma pugliese ou as amigas dela que, ao invés de elevar a tua marca e fazer com que as pessoas consumam e se identifiquem com ela, vai afundando. E isso vai realmente... Poxa, quanto tempo tu demorou para ter a reputação da tua empresa lá em cima, para as pessoas olharem uma latinha e saber que ela é de Red Bull? Muito, muito tempo. Se isso for associado a uma coisa ruim, em 2 segundos as ações despencam, as pessoas deixam de comprar, as pessoas não querem mais saber da marca. O caso que tu sempre fala do mercado, do cachorro que foi espancado, a gente já falou N vezes, mas é um exemplo clássico. É um exemplo clássico do cachorro do Carrefour, que na verdade é a cadela manchinha, né? Tu vê, não era um funcionário do próprio Carrefour, era um terceirizado que não soube como proceder com o cachorro que ficava ali na frente. Tinham pessoas que tinham medo, enfim, não tem, até aí isso é normal. Só que ao invés de tirar o cachorro, botar lá para fora da grade, ele espancou o cachorro e o cachorro morreu. Não é cachorro, continua falando cachorro, mas é cadelinha, a cadela manchinha. E aí o que acontece? Houve uma repercussão horrorosa, as pessoas deixaram de comprar no Carrefour, tudo o que aconteceu, o noticiário foi para o mundo inteiro, as ações caíram, teve uma queda gigantesca. As pessoas iam trabalhar com medo. Sim. Eu cheguei a ver uma reportagem falando isso. Os funcionários não queriam se associar àquela marca,
Por quê? Porque aquela marca estava passando uma imagem muito negativa para todo mundo. Os funcionários, os clientes, quantos clientes falaram que iam boicotar a marca? Sim. Escreviam em tudo que era rede, tudo que era página social, no Instagram, até no próprio site, faziam assim, ó, falavam horrores. Por quê? Justamente porque toda a imagem da empresa ela é ligada a quem é funcionário diretamente, a quem é terceirizado, a quem é fornecedor. Claro, porque, por exemplo, pensa num supermercado. A gente tem alguns clientes de supermercado. Se o dono do supermercado não for averiguar aonde que vem a origem da carne para o seu açougue, e se ele compra carne clandestina? E se ele compra carne de pessoas que vendem, além de sem ter procedência, carne vencida? Isso, a reputação da empresa vai por água abaixo. Muitas pessoas deixariam de comprar nesse mercado quando tivesse essa informação? Quando a gente fala assim de diligência prévia, a gente vai fazer a verificação de quem for contratar com a empresa, se tem demanda judicial, qual que é a reputação, até naquele sabe reclame aqui, a gente dá uma pesquisada, a gente pesquisa com outras pessoas que esse fornecedor, ou que esse parceiro comercial trabalha. Por quê? Porque o objetivo é deixar a empresa bem redondinha, o mais segura possível. E assim, sempre tem alguém que faça o mesmo trabalho. E se a pessoa não faz um trabalho tão bom quanto, ela vai se desenvolvendo e vai se adaptando para aquilo que tu precisa. Eu achei que era o Rafa, mas não é o Rafa que está pedindo ali para entrar. Nossa, realmente a gente já está bem no final, eu estou até feliz com isso. A gente falou tudo, mas falou rapidinho. Por sinal, o que acontece numa obra? Antes de se entregar a obra, nós duas sofremos muito com isso agora, né, nos últimos tempos. Recentemente. Quando vão entregar uma obra, o que é feito? É feita toda uma avaliação para ver se a construção foi feita adequadamente, se as aberturas estão corretas, se o piso não está trincado, sabe? É feita toda uma inspeção. Essa inspeção é assinada e até aí tudo bem. E quando a gente entrega a obra, quem fez, o construtor, dá uma garantia. Além da legal, normalmente, por você ter feito um bom trabalho, dá uma garantia extra. Bom, a gente, quando vai encerrar, que não encerra, né, um programa de compliance, mas quando a gente termina de montar ele e de começar a implantar, o que a gente faz? A gente a gente acompanha toda a implantação e aí a gente faz uma auditoria. Mais uma auditoria, mas aí um pouco mais precisa e rigorosa. Justamente por quê? Porque a gente sabe que precisam de adaptações, novas situações surgem. Por exemplo, uma empresa que resolve abrir franquias ou que resolve comprar outra. Nossa, é uma situação nova que tu vai ter que reajustar dentro do programa de compliance. Então, a gente precisa ficar fazendo essa auditoria e monitoramento periódico para adaptar e para dar uma efetividade prática a esse programa que foi todo implementado. A gente fala de uma maneira rápida, mas, gente, quando alguém diz, quando algum cliente teu disser assim, mas doutora, dá para fazer em um mês? Imagina que tu vai conseguir fazer tudo isso que a gente falou em um mês. Tu não consegue fazer, tu não consegue implementar. E é um trabalho personalizado, né? De acordo com o perfil da empresa, de acordo com o porte da empresa, de acordo com a atividade que a empresa faz. A gente tem que fazer todo um estudo da ética direcionada para aquela empresa, para tudo que ela trabalha. Então, só o estudo, né, para que tu possa orientar a empresa da melhor forma e criar o programa de compliance com as ferramentas adequadas, já leva praticamente um mês, né? Até porque a gente não tem só uma empresa, graças a Deus, não tem só um processo, então, para que tu possa fazer um trabalho bem feito, demanda tempo, demanda parte técnica, né, e muitas horas. Então, realmente, não é um trabalho simples de ser feito. Resumindo, gente, só para que vocês entendam, não existe um modelo pronto. Não. Existem, assim, um esqueleto que tu consegue seguir, um esqueleto que eu digo assim, e ainda nunca vai ser completo, porque cada empresa, quando a gente faz aquela análise de risco, o que a gente sempre se apega? A gente faz uma análise de perfil daquela empresa específica e uma análise dos riscos da atividade que a empresa exerce. Então, esses riscos da atividade, às vezes, se repetem até nos concorrentes dela, que aí tu pode dar uma olhada nos processos que existem. Mas quando a gente faz uma análise de perfil, é muito específico. Porque cada empresa tem um número determinado de funcionários, uma forma pré-estabelecida de como contrata, se tem quadro de carreira, se não tem quadro de carreira.
são especificidades que a gente tem que elencar uma a uma, um cuidado, por isso que é um trabalho manual, nem tanto manual, mas que a gente tem um risco muito maior. E quando a gente fala, isso é uma maneira preventiva, né, porque a gente está mitigando demandas judiciais posteriores. O nosso objetivo com isso é justamente deixar a empresa resguardada, diminuir o risco ao máximo. De multas, de sanções, de penalidades, e que ela tenha uma reputação maravilhosa no mercado, que todo mundo queira contratar com ela, que ela seja referência. Sabe quem que não quer isso, né? Quando tu cria um negócio, o teu objetivo, quando tu tem dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, tu tem boa vontade, tu tem interesse e tu tem a grana. Mas tu tem que saber como fazer isso, porque se tu vai construir sem um projeto, tu consegue. E isso mas não sabe onde vai chegar. Sim, e isso é desde o mercadinho da esquina, pequenininho, familiar, até a Globo, até as multinacionais. Todas as empresas, né, elas vão se beneficiar com o programa de compliance. E só aqui repassando para vocês, todas essas comparações que nós fizemos, que a gente brinca que é a obra do compliance, a gente trouxe para vocês todos os pilares de um programa de compliance adaptados para o direito do trabalho. Mas a gente falou de uma maneira muito por cima, porque a gente vai ter outras colegas que na semana que vem vão tratar isso de uma maneira muito mais minuciosa. E a gente, depois eu passo aqui para vocês, não deixem de me seguir, tá ali embaixo, é @advogadalauren, @dvleticiamaganha, @ccomplianceaba e @dvrafaelgalan. Somos nós que falamos hoje e esse é o Instagram da comissão. Mas só para retomando aqui antes, no final, quais são os pilares, então, de um programa de compliance? Eu quero falar bem na ordem que a gente falou antes ali para vocês. Comprometimento da alta gestão, que é o que a gente disse lá na obra, um compromisso que tu assume lá com o chefe, com o dono da obra e com os fiscais. Segundo, mapeamento de risco, importantíssimo, importantíssimo. Que é o que nós falamos de começar olhando se tem alguma demanda trabalhista, verificar quais são os pedidos que mais aparecem para poder começar, através dessa parte, diminuir esses riscos. Análise de perfil e a da atividade, né? Também. Depois a gente tem a criação das regulamentações, que é tudo Os que a gente códigos, explicou para códigos de vocês. conduta, regulamento interno, os controles internos. As políticas, aí tem os controles internos, depois tem o treinamento e comunicação, que para a gente poder cobrar dos funcionários o que a gente quer que eles façam, eles têm que entender o que tu estás esperando deles. Depois tem canal de denúncia, ouvidoria, que ela explicou aqui para vocês. Aí temos a investigação interna, que quando tu recebe a denúncia, tu tens que investigar. Depois tem a diligência prévia, que é a parte que eu mais gosto, que a gente fica lá procurando os riscos dos contratos, né? Sim. E aí depois temos, no final, uma auditoria e monitoramento. Todos esses passos são muito importantes. E a gente só pode dizer para um cliente que a gente faz programa de compliance se tu faz todas as etapas e tu mantém essa auditoria, esse monitoramento. Porque senão, tu tens ferramentas que também são aplicadas ao compliance, mas o programa de compliance exige a efetividade de todos esses e o monitoramento para poder dar efetividade e dizer que aquele programa de compliance realmente ele está valendo e ele está em conformidade. Porque isso, né, a gente brinca muito assim, quando as pessoas falam, mas o que é um programa de compliance? E todo mundo fala assim, o programa de compliance é estar em conformidade. Estar em conformidade com as leis, né? Que o pessoal não está errado. Mas não é só isso, não é só isso. Porque, exatamente. É também isso, né? Também, porque pelo que a gente explicou para vocês podem ver com todos esses passos, o que a gente cria? A gente cria uma transformação na empresa. A gente cria uma cultura ética da base ao topo. A gente diz o que a gente quer, como que a gente quer, o que a gente não aceita, o que pode ser feito, pode haver denúncia. Então, é uma estruturação que ela demora um pouquinho, mas ela é muito boa porque ela dá resultado certo, né? E o nosso colega Dr. Rafael Galan, ele iria falar sobre os benefícios de um programa de compliance, né? Por conta desse probleminha que deu na internet, ele não conseguiu falar, mas acredito que numa próxima live ele volta. Aí ele volta e explica sobre essa parte dos benefícios. Gente, não deixem de segui-lo. Ele é maravilhoso. A gente brinca assim, aqui nós duas estamos sempre juntas, nós somos sócias, somos quase irmãs, nós somos amigas, vizinhas, por isso que a gente está aqui, porque nós somos vizinhas, senão estaria cada uma no celular. Sim. E o Rafa, ele é o nosso braço mais novo. E aí a gente adora trabalhar com ele e nós três postamos diariamente
questões de compliance, questões de direito trabalhista. Eu tiro dúvida de todo mundo, a Letícia é a mesma coisa. E eu gosto, quando as pessoas entram em contato comigo, eu tento mandar áudio, eu tento mandar um vídeo. Ela sempre responde, gente. Sempre responde. E, pessoal, uma coisa que a gente fala para os clientes, né, quando eles perguntam, questionam com relação aos valores, né, quando eles perguntam se um programa de compliance é caro, a gente sempre costuma dizer, experimenta não ter um programa de compliance. Aí tu acaba descobrindo na prática, da pior forma, que os valores podem ser muito elevados, né? Até porque quando tu cria todo esse programa e essa cultura interna, na verdade, isso não é um custo, isso é um investimento. E um investimento que vale cada centavo, porque a tua empresa vai render muito mais. Bom, pessoal, a gente está aqui, faltam, eu não consigo, acho que faltam uns 4 2 minutos. 2 minutos. Mas pode estar adiantado, faltam 2 minutos. Eu até queria ver se tinha alguma pergunta, o Rafa aqui falou que... Eu não sei como a doutora Laura, gente, consegue ler, porque eu confesso que daqui eu não consigo ler as perguntas. Ai, que eu sou super jovem. Então, eu não tenho essa facilidade na visão. Não, eu também não tenho, tô brincando. Mas assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Entendido essa analogia, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem entrar em contato conosco por qualquer um daqueles Instagrams que eu fixei ali embaixo. Quero deixar bem claro para vocês que vocês não se preocupem, que se vocês quiserem ter acesso a esse artigo que a gente criou e que a gente vai distribuir também para os nossos alunos que vão ser nessa pós-graduação de compliance, me peçam ou peçam para a Letícia, até para o Rafa também, pelo Instagram ali, que a gente passa para vocês em box. E só para ressaltar, gente, ela fala nós, mas essas analogias todas que ela vem fazendo nos últimos tempos aí para facilitar a vida dos alunos, dos advogados, das pessoas que têm interesse, né, em trabalhar com compliance, são todas criações da doutora Laura. Ela faz essas analogias de uma forma muito inteligente e a gente espera que vocês realmente tenham entendido e compreendido. Né? E ela vai enviar esses textos, porque realmente vale a leitura, vale cada minuto, cada palavra. A gente espera que tenha facilitado essa compreensão para vocês. Com certeza. A gente sentiu muito na pele quando a gente explicava para os nossos clientes a dificuldade que eles tinham. Então, foi necessário a gente criar um mecanismo de explicar de uma maneira mais fácil. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse material que a gente vai passar para vocês, eu também vou fazer uma publicação dele e posso enviar. Por isso que eu disse, quem quiser é só me pedir. Qual foi o seu título mesmo? A gente falou para o pessoal. Vai ser a obra do compliance. A obra do compliance. A gente quis fazer uma analogia até no título, sim, né? Sim. A gente inventa. Mas a Letícia é super bondosa. Na verdade, a gente cria tudo junto. Mas porque o que acontece? Sabe, quando a gente tem uma sociedade, tu tem que ter química. Com certeza. Eu fiz uma live no domingo e eu expliquei isso muito bem. A gente não se associa e a gente não fica ao lado de pessoas que sejam iguais a nós. A gente precisa de pessoas que nos complementem. E a gente faz isso muito bem há muitos anos. O Rafael Galan e as gurias, todo o pessoal que é da nossa comissão, ele é muito unido e a gente tem uma troca muito boa. A gente cresce todo mundo junto. Então, a gente convida vocês para participarem desse curso de pós-graduação. A gente vai fazer outros cursos também, que depois a gente divulga, porque é muito importante para que vocês consigam ver na prática. Nesse curso de extensão, vai ter de criminal compliance, vai ter compliance tributário, eleitoral, vai ser muito bacana. Todas as áreas. Todas as áreas. Então, a gente espera que vocês tenham gostado da live. Não deixem de nos seguir. Faço questão que vocês tirem todas as dúvidas que ficaram comigo, com a Letícia, com o Rafa, e lá pela comissão, o que não for também de compliance trabalhista, porque tem outras colegas, a Iris, a Michelle, que falam também da parte trabalhista. E não esqueçam que na semana que vem, no perfil da comissão de compliance, que está aqui embaixo, vai ter uma outra live sobre compliance trabalhista que vai ser imperdível. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente segue conversando. Espero todos vocês lá no nosso Instagram. Verdade. Até lá, pessoal. Foi um prazer. Até lá. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite.